Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para novamente ouvirmos a palavra de Deus. E a exposição das Escrituras que eu quero fazer nesse dia ao seu coração está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 1 a 6. Abra lá a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 11, verso de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém? Nesse dia, eu quero falar sobre quando a dúvida assalta a nossa fé. Esse episódio foi registrado apenas por Mateus e Lucas. Jesus está num ritmo intenso de trabalho. Ele não apenas dá instruções a seus discípulos e os envia a pregar, mas também os comissiona a ensinar e pregar nas cidades. É no meio dessa obra evangelística intensa de Jesus que João Batista, da prisão, ele estava preso em Máqueros, que é ao leste do Mar Morto, ele envia mensageiros a Jesus expressando angústias da sua alma. É interessante que aqui o grande profeta, ele teve um momento de dúvida. Sim, como nós temos muitas vezes. Certa vez, um erudito chamado Tasker, um erudito na área de Novo Testamento, comentando esse texto, ele escreveu o seguinte: diz que João, embora uma figura única na história bíblica, não era um super-homem. Ele estava sujeito, como todos os seres humanos, à depressão e à decepção. Não surpreende, pois, que quando confinado ao cárcere, na fortaleza de Maquerós, junto ao Mar Morto, depois de ter sido detido por Herodes, estivesse ficando impaciente e começando a perguntar por que Jesus não afirmava suas prerrogativas messiânicas de modo mais categórico e aberto. Talvez ele também esperasse que, se Jesus fosse o Messias, asseguraria sua libertação do cárcere, onde era vítima das perversas maquinações de Herodes e Herodias. Esse era João Batista. Nesse momento, ele teve dúvidas. E existe uma luta muito grande entre a dúvida e a fé. No entanto, como Jesus lida com as nossas dúvidas? Como Jesus lida com as suas dúvidas? João está preso, mas seus discípulos levam a ele as notícias dos milagres operados por Jesus. É nesse contexto que aprendemos 3 lições. 3 lições muito importantes que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração, principalmente se você está vivendo em momentos de dúvida. Só Deus sabe. A primeira lição que eu vos apresento: a dúvida que atormenta a alma. Essa verdade está expressa no verso 2 e 3, que quando João Batista ouve das obras de Cristo lá do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Interessante essa dúvida que João Batista teve e pediu para que seus discípulos perguntassem isso a ele, a Jesus.
Quais seriam as possíveis dúvidas de João? Eu destaquei algumas aqui. Por exemplo, como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge? Ele já estava ouvindo e percebendo a obra de Cristo lá fora, na nação, naquela região. E aí ele começou a ter dúvida, como ele conseguiu, ele estava tentando conciliar a obra de Cristo tão maravilhoso lá fora e a dolorosa situação dele lá dentro do cárcere. Já se sentiu assim muitas vezes? Com essa dúvida? Você, ao ler as Escrituras, você já tentou fazer essa conciliação entre a obra de Cristo nas Escrituras, registrada ali, expressando para a gente a glória dele, e ao mesmo tempo nós estamos diante de uma dolorosa situação? Muitas vezes isso provoca dúvida e a gente não consegue conciliar. Por exemplo, como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade de seu precursor? Isso é interessante porque Jesus ele não fala nada sobre a prisão de João. E talvez João estivesse na expectativa que ele falasse alguma coisa ou fizesse alguma coisa. E diante da urgente necessidade do precursor, porque com certeza João Batista ficou muito alegre quando viu Jesus, quando teve que batizar a Jesus, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha uma necessidade urgente, mas Jesus estava em silêncio, porque ele não falou nada sobre a sua prisão. Outra dúvida possível: como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciara sobre o Messias? É interessante que João Batista, em Mateus capítulo 3, falando de Jesus, falando do Messias que viria, ele fala de um Messias que vai trazer uma mensagem de juízo, que vai executar juízo, que vai pegar o machado e vai cortar as árvores pelas raízes que não dão fruto, que vai jogar a palha no fogo inextinguível. Essa era a mensagem do profeta. E ele tenta conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciara, que o Messias iria promover. E talvez a sua dúvida é assaltada em seu coração pelo simples fato que Jesus também não foi libertá-lo, sendo que o bom judeu sempre acreditou e acredita que o Messias é um libertador e que vai trazer juízo sobre as nações. Essas talvez foram as possíveis dúvidas de João Batista. E muitas vezes nós também temos. Mas a dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas por expectativas não correspondidas. Muitas vezes acontece isso com a gente. As nossas expectativas não são correspondidas porque muitas vezes nós queremos que Deus faça o que nós desejamos, correspondendo às nossas expectativas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que isso é natural. Os homens de Deus, às vezes, são assaltados pela dúvida. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos nesse vídeo. Jeremias. O profeta Jeremias, em seu livro, capítulo 20, versos de 7 a 9, ele expressa a sua dúvida também, e ele diz assim, preste atenção: Senhor, tu me persuadiste, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo e grito e clamo violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então meu coração arde com fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, expressou dúvidas.
Um outro exemplo que eu te apresento no Novo Testamento é de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, ele escreveu assim: Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças. Aí ele fala assim: de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo teve dúvida, e ele usa a expressão de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Que angústia, que dúvida terrível. E muitas vezes nós sentimos isso. A dúvida atormenta a nossa alma. A segunda lição que eu quero te apresentar aqui, a resposta que pacifica o coração. João Batista, ele envia os seus mensageiros, os seus discípulos para falar com Jesus, para perguntar a Jesus, para levar aquele recado, e Jesus responde. E essa resposta pacifica o nosso coração. E essa resposta está registrada do verso 4 a 6. E Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouves e vedes. Verso 5. Os cegos vêm e os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. 2 pontos merecem destaque aqui. O primeiro destaque, 2 pontos. O que Jesus não disse e o que Jesus fez. Vamos lá. O que Jesus não disse? Jesus não fica zangado com a dúvida de João. Interessante, né? Jesus não fica zangado com a dúvida de João. Jesus não o critica, não o censura, não o diminui por sua dúvida. Jesus, ele não nos critica quando nós estamos com dúvida, porque a nossa dúvida não é uma blasfêmia contra a sua majestade e soberania. A nossa dúvida é uma fraqueza da nossa humanidade, assim como aconteceu com João Batista. Por outro lado, Jesus não livrou João da prisão. Precisamos entender isso, que Jesus não o livrou e nem deu explicações. É assim. Ele continua assim agindo na nossa vida. Ele faz o que ele quiser. E ele também não faz o que ele não quer, o que ele não decidiu. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, o que Jesus fez. E no entanto, o que Jesus fez? Jesus, ele dá provas de que ele é o Messias. No verso 5, quando ele começa a falar dos milagres que ele realizou, ele está dando provas que ele é o Messias. Que, por exemplo, porque as profecias de Isaías, capítulo 29, capítulo 35 e capítulo 42, fala o que o Messias iria fazer. E todas essas profecias estavam se cumprindo integralmente em Jesus. E no verso 5, ele fala que estava curando, ressuscitando, mostrando assim as suas credenciais como Messias. Certa vez, o grande pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele disse assim: Jesus é a sua própria prova. Se os homens quiserem argumentos a favor do Evangelho, que eles ouçam e vejam o que ele é e o que faz. Digamos, portanto, a nossa alma na prisão da dúvida o que temos visto Jesus fazer. Jesus é o Messias. Outro ponto que eu quero destacar para você, que está no verso 4, que Jesus prega aos ouvidos e aos olhos. Porque quando no verso 4 Jesus ele responde assim: Ide e contai a João as coisas que ouves e vedes. Jesus ele prega aos ouvidos e aos olhos. Jesus não é só um teórico, ele é um prático.
Jesus não é só um professor teórico, ele é um pastor prático. Jesus não é só um teólogo que fica numa torre de marfim. Jesus é um missionário que pisa no chão da fábrica, produzindo, trabalhando e plantando. E quando Jesus prega aos ouvidos e aos olhos, nós destacamos aqui 3 ênfases da sua mensagem, que os discípulos de João levam para ele lá no cárcere. O primeiro é o seguinte: a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus abre as portas para que os rejeitados sejam aceitos. Porque quando Jesus começa a falar dos seus milagres, ele fala no verso 5 dos cegos, dos coxos, dos leprosos e dos surdos. Estes eram rejeitados naquela época, porque eles não tinham uma certa produtividade por causa das suas deficiências. Mas Jesus abre a porta do reino de Deus para os rejeitados serem aceitos. E essa foi a primeira ênfase de sua mensagem. A segunda ênfase de sua mensagem, que foi levada para o João Batista, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus a sepultura não tem força e a morte não tem a última palavra. Diz o verso 5 que Jesus ressuscitou os mortos. Sim, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele ressuscitou os mortos naquela época em seu ministério. Amém? E esta é a mensagem que ele entrega para os mensageiros para levar a João Batista lá no cárcere. A terceira ênfase de sua mensagem, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus há uma oferta gratuita de vida eterna, pois ele diz lá no finalzinho do verso 5, e aos pobres é anunciado o evangelho. Pobre aqui não está se referindo exclusivamente à condição social daquelas pessoas. Pobre aqui não está se referindo a uma classe social naquela sociedade. Não é isso. Pobre aqui são aquelas pessoas que Jesus falou em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre aqui são as pessoas que percebem a sua falência espiritual e que percebem o quanto dependem de Deus e não de si mesmos. E a estes, Jesus trouxe o Evangelho. Amém? Essa foi as 3 ênfases da mensagem de Jesus. E os discípulos de João levam essa mensagem. Tudo isso que eles viram e ouviram, levaram para João Batista. A terceira lição que eu quero apresentar aqui, e a última, a bênção daqueles que creem em Jesus. Pois no verso 6, ele diz lá, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Tem uma tradução que diz assim, bem-aventurado aquele que não encontra em mim tropeço. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado no grego é makarios, que significa feliz, afortunado, ditoso, abençoado. Essa palavra bem-aventurado, que é a mesma palavra que Jesus usa nas bem-aventuranças de Mateus 5, está falando da plena felicidade em Deus, da plena satisfação em Deus. E Jesus falou que aqueles que creem nele são felizes, abençoados, bem-aventurados. E ele diz assim, que bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que não tem que se escandalizar por causa de mim. Porque em Jesus temos plena confiança. Confiamos em Jesus. Por isso, ele não é motivo de escândalo para nós. Em Jesus, temos convicção. Nós cremos que ele é o que afirmou ser. Em Jesus, temos conforto. O nosso coração é pacificado pela presença e pela pessoa de Jesus. Essa é a bênção daqueles
que crê em Jesus. Pergunto para você, você crê em Jesus? Mateus não registrou o desfecho, mas eu creio sinceramente que quando João Batista ouviu isso da boca dos seus discípulos, o coração dele foi pacificado. E ele pôde morrer em paz, mesmo nas mãos de Herodes, mesmo tendo a sua cabeça arrancada. Ele pôde morrer em paz, porque aquele realmente era o Messias que estava ali anunciando o Evangelho. Quero concluir com duas frases de dois cristãos. Certa vez um cristão disse assim: não tenha medo da dúvida, se você tem a disposição de acreditar. Dúvidas temos, mas também temos disposição para acreditar, principalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra frase de um outro cristão, ele escreveu certa feita: nunca ponha um ponto de interrogação onde Deus já pôs um ponto final. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Messias e ponto final. Isso dissipa toda dúvida e aumenta a nossa fé. Amém? Creia em Jesus de todo o seu coração e toda dúvida será dissipada da nossa mente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas dúvidas. E o Senhor nos oferece respostas que pacificam o nosso coração. Mas mesmo diante das dúvidas e das crises, queremos dizer nesta oração que nós cremos em Ti. Cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas, cremos nas Tuas providências, cremos naquilo que Tu és. Tu és o nosso Deus e o nosso amparo. Abençoa, Senhor, cada um que assistirá esse vídeo e dissipa, Senhor, arranca do coração toda dúvida que os meus irmãos e amigos têm tido. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja derramado sobre cada coração. Nós oramos confiantemente em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.